E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero dar aqui uma resposta a um protestante que fez um comentário dizendo que a igreja primitiva não existe mais. Veja, ele diz que a igreja primitiva foi estabelecida na rocha, Jesus Cristo, né? Mas hoje, essa igreja primitiva, ela não existe mais. Então a gente vai fazer aqui uma resposta nesse vídeo, né, para esse protestante. E a gente começa dando a nossa resposta da seguinte maneira. Que isso, né, é um tremendo erro, é ensinar errado as pessoas, né? Porque Cristo disse que as forças do inferno não poderiam vencer a sua igreja. Quando ele está conversando com Pedro, ele diz, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Cristo quis deixar, né, uma pedra visível, deixar Pedro como uma pedra visível da igreja. Isso fica muito claro, né, nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos. Isso fica muito visível de que Pedro é aquele escolhido por Cristo para ser, né, o líder visível da igreja, a pedra visível da igreja. Ninguém está tirando o lugar de Cristo quando a gente diz que Pedro é a pedra visível da igreja. Ninguém está dizendo que Cristo está fora da igreja. Ele é o cabeça da igreja, né? Nada seria, né, sem Jesus Cristo. Não tinha nada de igreja. Só que ele mostrou claramente que ele fundou a igreja e deixou essa pedra visível, que é Pedro, para confirmar os irmãos na fé. A gente vê lá em Lucas 22:32, Jesus Cristo, né, orando por Pedro, para que Pedro, uma vez convertido, né, confirmar os irmãos na fé. E a gente sabe, na história de Pedro, o final de Pedro, que ele confirmou sim os irmãos na fé. Ele pediu, né, até para ser crucificado de cabeça para baixo. Então Pedro é aquele que ficou como um ponto de referência visível, como uma pedra visível. E isso os protestantes erradamente insistem em não enxergar. Aí vem com essa de dizer, olha, a igreja primitiva, ela não existe mais. E aonde fica a palavra de Jesus Cristo, né? Que disse, olha, as forças do inferno não poderão vencer. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do tempo. Veja que ensinamento errado desses protestantes, meus irmãos. Cristo prometeu assistência à igreja, prometeu a assistência do Espírito Santo. Eis que o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. As Sagradas Escrituras diz que a igreja, né, é o fundamento da verdade, a coluna e o fundamento da verdade. O apóstolo Paulo diz, olha, sem a igreja a corrida é em vão. O próprio Cristo ressuscitado vai dizer para Pedro, né, no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 15 ao 17, Jesus Cristo vai repetir 3 vezes para Pedro, apacentar os seus cordeiros, apacentar, né, as suas ovelhas. Então a gente vê a intenção clara de Cristo em deixar, né, uma pedra visível. Então, né, a beleza da fé católica é isso, é não ter o que esconder, falar a verdade abertamente. Peraí, lembra do que Jesus Cristo falou, que um homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha e os ventos vão dar contra essa casa, vão vir as tempestades contra essa casa e a casa não vai cair? Ao contrário de quem construiu na areia? Então quer dizer que o próprio Cristo construiu a sua igreja sobre a rocha, que é ele mesmo, né? Como o protestante deixou no comentário, o Cristo, a própria rocha, mas que essa igreja não existe mais. Olha só que falta de fé em Cristo. E Cristo dizendo, olha, as forças do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Então, a gente vê o ensinamento errado dos protestantes a todo momento. Então, quando a gente vê esse tipo de argumento, olha, a igreja primitiva construída sobre a rocha, mas mesmo construída sobre a rocha, mesmo Cristo sendo a rocha, essa igreja não existe mais? Olha só que absurdo, olha só que falta de fé em Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a fé está, né, extremamente, né, relativizada. O protestantismo alargou essa porta do relativismo, né, no mundo, de tal maneira que só Cristo agora dá causa. Então,
A gente vê essas criaturas professarem a sua fé nele mesmo, neles mesmos, né? Não professam a fé em Jesus Cristo. Não crer em Jesus Cristo. Ah, mas você está exagerando. Como exagerando? Se alguém chega ao ponto de dizer, olha, a igreja fundada sobre a rocha, que é o Cristo, essa igreja não existe mais. Ué, mas onde ficam as palavras de Cristo, que disse que estaria com a igreja todos os dias até o fim do tempo? Onde está esse Cristo? Essa igreja era para se acabar? Então, meus irmãos, a igreja primitiva de Cristo, ela subsiste na igreja católica apostólica romana. É nessa igreja que está, né, os sacramentos que Cristo instituiu, que eram celebrados pelos apóstolos. Por exemplo, a Eucaristia sendo celebrada pelos apóstolos, né? Então a gente vai vendo que as pessoas que saíram da igreja criaram uma casca grossa, né, em seu coração, em sua mente, né, em sua visão, para não, né, enxergar a verdade, para não querer enxergar essa verdade absoluta de que as forças do inferno não podem vencer a igreja de Cristo. Então é isso aí mesmo que eu quis deixar nesse vídeo, porque eu vi esse comentário, né, desse irmão protestante. Então a gente vai vendo que existe um grupo que tem medo da verdade, que não vem para a luz para não mostrar, né, a sua mentira, como diz o Evangelho, né? Não quer ir para a luz para não aparecer a sua mentira. Esse pecado, né, de infidelidade a Cristo. Para fundar a própria igreja, eles dizem, olha, a igreja de Cristo, aquela igreja estabelecida sobre a rocha, não existe mais. Contrariando toda a Sagradas Escrituras, contrariando, né, a fala do próprio Cristo. Isso chega, né, a ser assustador. Dizer que a igreja de Cristo, a igreja primitiva de Cristo, ela não existe mais, é uma heresia muito grande. Então é isso aí que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, né, se inscreva, compartilhe aí com seus amigos. Muito obrigado e fique com Deus.